Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um treinamento do nosso DHO, do nosso Programa de Desenvolvimento Humano Organizacional. E hoje uma palestra, um treinamento com um tema muito importante. É o nosso mês, né, que estamos vivendo aí o Setembro Amarelo. Falar um pouquinho sobre esse mês, sobre a importância da gente estar quebrando esses tabus, falando sobre o suicídio, falando sobre a valorização da vida, mecanismos, conceitos. Vou trazer um pouquinho de tudo isso para vocês, tá bom? Então, Setembro Amarelo, a vida é a melhor escolha. Já quero falar um pouquinho sobre o que é o Setembro Amarelo, né? O que é essa iniciativa. Então, esse é o 9º ano que traz. Esse ano o tema central do Setembro Amarelo é Se Precisar, Peça Ajuda. E a campanha acontece durante todo o mês, mas o dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil 230 mil mortes por suicídio, e houve um aumento aí de 43% nos casos registrados. Então, os números, né, são alarmantes, mostra aí o quanto nós temos que nos preocupar, nós temos que apoiar essa causa, o quanto nós temos que falar sobre isso, né? Eu sei que não é um tema fácil de se tratar, não é uma palestra fácil de ouvir, mas a gente precisa quebrar esse tabu e falar abertamente sobre o suicídio, falar abertamente sobre o que leva, o que acontece, quais são os conceitos, porque é através da instrução, é através do conhecimento que a gente pode se entender e poder ajudar outras pessoas, tá bom? Então, por que falar sobre o suicídio? Então, falar sobre o suicídio é importante para a prevenção, redução do estigma, oferecer suporte emocional, educar sobre os fatores envolvidos, divulgar recursos disponíveis, promover compaixão e empatia, impulsionar mudanças sociais e criar uma sociedade mais solidária em relação à saúde mental. No entanto, deve ser feito com sensibilidade e responsabilidade, evitando romantização do tema, com foco na prevenção e no apoio às pessoas em necessidade. E aí vamos conhecer um pouquinho de alguns conceitos. Então, o que é o suicídio? O suicídio, então, é um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a morte, e de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. O que é o comportamento suicida? Então, são pensamentos, planos e tentativas de suicídio. E o que é o termo suicidabilidade? Então, é ter tentado suicídio, ter familiares que tentaram ou se suicidaram, ter ideias ou planos de suicídio. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse comportamento suicida, né? Como reconhecer que alguém precisa de ajuda. Então, existem fatores de risco para o suicídio e por isso precisamos ficar atentos quando a pessoa possuir mais de 2 fatores e falar sobre ideação suicida. Entretanto, muitos indivíduos podem ter um ou mais fatores de risco e não terem intenção suicida. Então, gente, por isso que é tão importante a gente ficar atento. E é aquilo, a pessoa apresenta mais de 2 fatores, pode ser que ela não tenha intenção suicida. Então, é importante estar investigando e conversando com essa pessoa sobre isso, tá bom? Então, quais são esses comportamentos, né? Diagnóstico de doença psiquiátrica, tentativa prévia de suicídio, histórico familiar de comportamento suicida, presença de outros comportamentos autolesivos, abuso e dependência de álcool e outras drogas, abuso sexual na infância e comportamento impulsivo. E aí as pessoas que falam que gostariam de sumir, que não aguentam mais viver, que não tem mais esperança, nada mais faz sentido, sinto uma dor que não passa,
podem estar com ideação suicida, fique atento. Então, a gente tem que parar com aquela frase que assim, a gente infelizmente escuta muito. Ah, a pessoa que fala muito, ela não faz nada, ela não tem coragem. E não, gente, a gente tem que estar atento às falas, às posturas das pessoas, porque esse tipo de fala pode estar ligado, sim, à ideação suicida, tá bom? Então, por que devemos cuidar das doenças mentais, né? Vocês viram aí que dos comportamentos que podem levar ao suicídio é o diagnóstico de uma doença psiquiátrica, né? Então, a presença de doença mental é um fator de risco para o suicídio, mas nem todas as pessoas diagnosticadas com alguma doença mental terão comportamento suicida. No entanto, quase todas as pessoas que cometeram suicídio, cerca de 98,6%, possuíam algum transtorno, como depressão, transtorno de humor bipolar, alcoolismo e abuso e dependência de outras drogas, transtornos de personalidade e esquizofrenia. Por isso é tão importante cuidar da saúde mental. Então, por que devemos cuidar das doenças mentais, né? Não tenha preconceito e caso esteja se sentindo que algo não vai bem, procure ajuda, procure um profissional de saúde para você entender o seu diagnóstico, entender o que está acontecendo. Então, o médico psiquiátrica e o psicólogo podem te orientar sobre o melhor tratamento para você ter qualidade de vida. E na falta de um desses profissionais, busque a ajuda de um agente de saúde ou assistência social. E aí eu trago para vocês alguns fatores protetivos em relação à proteção do suicídio, tá? Então, existem fatores protetivos relacionados à vida de uma pessoa que podem atuar como proteção para o suicídio. Então, ausência de doença mental, autoestima elevada, um bom suporte familiar, uma capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolução de problemas, estar empregado, realização de pré-natal, laços sociais bem estabelecidos com amigos e familiares, relação terapeuta positiva, frequência de atividades religiosas, ter sentido existencial, senso de responsabilidade com a família e ter crianças em casa. Então, esses fatores, eles podem estar relacionados, né, na proteção com o suicídio. Então, um bom suporte familiar, até ter esse sentido existencial, essa responsabilidade com a família, ter crianças em casa, né? A mãe ter feito o pré-natal da criança é um fato, assim, bem que muita gente não sabe. Ter uma boa relação terapêutica, ter um ciclo familiar e um ciclo social bem estabelecido, e tudo isso pode atuar como proteção para o suicídio. E aí eu trago também fatores de risco. Então, existem alguns fatores que aumentam o risco do suicídio. Então, quais são eles? Abuso sexual na infância, alta recente de internação psiquiátrica, doenças incapacitantes, impulsividade ou agressividade, isolamento social, casos de suicídio na família, tentativa prévia e doenças mentais. Esses são, então, os fatores de risco. E aí, né, toda pessoa tem alguns fatores protetivos e alguns fatores de risco para o suicídio. Então, sendo assim, na prevenção ao suicídio, várias medidas podem ser tomadas para aumentar os fatores de proteção e diminuir os de risco. Então, aumentar contato com familiares e amigos, buscar e seguir tratamento adequado para a doença mental, envolvimento em atividades religiosas ou espirituais, iniciar atividades prazerosas ou que tenham significado, reduzir ou evitar o uso de álcool e outras drogas. Então, é comum que em situações de crises, especialmente se a pessoa tem uma doença mental, surjam pensamentos de morte e mesmo de suicídio. No entanto, felizmente, a imensa maioria das pessoas que pensam em suicídio encontram melhores modos de lidar com os problemas e superá-los. Para isso, é essencial identificar o problema e buscar os diversos modos saudáveis e construtivos de enfrentá-lo, para a pessoa como trabalho voluntário e hobbies. Então, gente, é aquilo que eu mostrei para vocês. Tem os fatores protetivos, tem os fatores de risco. A gente está propenso a estar ali,
Às vezes eu tenho 5 fatores protetivos, 2 fatores de risco, às vezes eu tenho um, às vezes eu tenho todos de risco. Então, o que vocês têm que pensar? Num contexto que a gente vai estar transitando nos 2 fatores, mas que a gente tem que tentar diminuir os fatores de risco e aumentar os fatores protetivos. Então, se eu sou uma pessoa que fui abusada, por exemplo, na infância, então, aumentar os fatores protetivos, estabelecer um bom vínculo social, alguém que vai trazer proteção para essa pessoa, uma análise com o terapeuta ali, a pessoa fazer terapia, trabalhar isso na terapia, ter esse suporte, a pessoa usar de outros mecanismos, às vezes aprender um hobby, uma atividade. Então, diminuir o fator de risco e aumentar os fatores protetivos, tá bom? E aí, Micaela, como eu posso ajudar? Conheço alguém que passa que passa por essa situação, que tem propensão ao suicídio. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar essa pessoa, né? Então, segue algumas dicas de como ajudar uma pessoa com ideação suicida em uma conversa. Então, em primeiro lugar, ouça com atenção o que a pessoa está sentindo. Gente, pode parecer assim que é pouca coisa, que é uma bobagem, mas nós, seres humanos, temos a necessidade de falar, de colocar para fora, de nos expressar. E muitas das vezes a gente não tem ninguém para ouvir a gente, não tem ninguém que só queira sentar e ouvir a gente falar. Entendeu? Parece tão pouco, tão pouca coisa, mas isso faz tanta diferença. Então, ouça atentamente, preste atenção no que o outro está te dizendo, queira ter uma escutativa, vire para a pessoa e fale, olha, eu quero te ouvir, eu quero ouvir o que você está sentindo, eu vou parar, eu vou prestar atenção só para te ouvir. Isso já faz total diferença. Não julgue, não tenha preconceito. Então, tem gente que tem aquelas falas, né? Que a pessoa tá com frescura, a pessoa tá passando por isso, aí porque não tem conta para pagar, não tem nada para fazer, ela tinha que ir lá pra África, ver como é que as pessoas vivem, passam fome, para sentir essa dor. Então, pessoal, isso são falas extremamente preconceituosas, extremamente sem falta de empatia. A gente tem que entender que cada um de nós vivemos nossas lutas internas, nossas batalhas internas. E, claro, uma pessoa que está passando fome é uma luta muito grande. É uma preocupação muito grande, uma dor muito grande. Mas isso não desmerece alguém que está ali com uma depressão, com uma ideação suicida, com uma tristeza profunda, por qualquer que seja esse tipo de dor. A pessoa entrou em depressão pela perca de um bem, de um familiar. Isso não desmerece a dor dela. Então, a gente tem que prestar atenção na dor do outro, por menor que para nós que seja. Às vezes pra gente não dói, mas pra outra pessoa aquilo ali faz muito sentido e dói muito, tá bom? Não dê conselhos. Você precisa sair mais de casa, você precisa esquecer isso. Então, falas como essa, pra pessoa que tá vivendo esse momento, não vai fazer sentido. O que vai fazer sentido nesse momento é o seu apoio, você se dispor a estar com essa pessoa. Então, demonstre que é alguém de confiança e não faça comparações. Então, demonstre que você vai estar ali com ela, que ela pode contar com você, que você está ouvindo atentamente ela, que você está sendo empático com ela. Não mude de assunto, nem faça comentários do tipo, anima-te, vai correr tudo bem. Então, assim, num estado de tristeza profunda, num quadro de ideação suicida, num quadro de depressão, você falar falas como essa, às vezes vai até piorar o quadro da pessoa, porque não é só falar, fica bem, fica feliz, porque a pessoa tá ali num quadro de tristeza tão profunda que às vezes esse não é o caminho, entendeu? Então não faça esse tipo de comentário. Não ria, não faça piadas, não hesite em questionar aberta e diretamente a ideia de suicídio. Você pensa em morrer? Você pensa em morrer? E aí entra naquilo que eu trouxe para vocês, né? De aumentar os fatores protetivos da pessoa. Não, eu realmente
tô pensando em morrer, eu vejo que a minha vida não faz mais sentido. E aí é aquilo, aumentar os fatores protetivos, aumentar o ciclo familiar, aumentar o ciclo de amigos, o apoio, tentar fazer com que aquela pessoa veja o verdadeiro sentido, encontre o sentido da vida dela, terapia, apoio profissional. Então, tudo aquilo que eu passei para vocês é importante. Vocês podem estar mostrando essas outras vias para a pessoa, tá bom? Ações que salvam vidas. Então, acompanha o psiquiatra ou psicólogo. Ambos os profissionais também fazem atendimento online em sites especializados. Gente, isso aqui salva a vida. Tem muitas pessoas que têm muita resistência, que têm vergonha, que têm medo, que têm vários tabus para procurar um profissional. Então, se você é essa rede de apoio, se você é essa pessoa que vai dar o apoio, então você pode acompanhar a pessoa. Não, eu vou no psicólogo com você, eu vou no psiquiatra com você, eu vou te acompanhar até a sessão. Claro que durante a sessão você não vai participar, mas você vai ir com ela no local, você vai buscar essa ajuda, essa rede. Isso pode fazer a diferença. Você falar para a pessoa, olha, não é coisa de gente doida, é você buscar uma ajuda, buscar um tratamento, tá bom? Encaminha um serviço médico e peça ajuda a um profissional de saúde. Então, caso, né, não encontre um psiquiatra, um psicólogo, você também pode pedir ajuda para um profissional de saúde. Não deixe a pessoa sozinha. Portas não devem ser trancadas. Então, é importante, né, você estar ali sempre com a pessoa, não trancar a porta, ficar atento aos sinais, não deixe a pessoa próxima de meios letais, isso reduz o risco imediato, e acredite em ameaças, bom? O impulso para o suicídio, ele é transitório e pode durar minutos ou horas, por isso a ação imediata é tão importante. Então, sua vida vale muito. Às vezes achamos que estamos sozinhos, mas estudos alertam que aproximadamente 60 pessoas sejam intimamente afetadas em cada morte por suicídio, entre 48 e 500 milhões de pessoas por ano. A sua vida é importante e a ideação suicida pode ir embora se fizer um tratamento para doenças mentais. Com tratamento adequado, você pode voltar a ter vontade de viver, com qualidade de vida e esperança no futuro. Dê mais uma chance para você. Cuide-se e peça ajuda se necessário. Ações como essas podem salvar a sua vida e de quem você ama. Não esqueça, o suicídio pode ser evitado. E aí, pessoal, procurem ajuda. Ajuda profissional, ajuda de um médico. Então, o SUS oferece atendimento gratuito na rede de apoio psicossocial. Ela pode ser composta de uma unidade básica de saúde, centro de atenção psicossocial e o SAMU. Então, procure orientação em uma clínica da família da sua região. E para indicação de locais para atendimento gratuito em psiquiatria, consulte o site da campanha, né? Que é o site www.setembroamarelo.com. Eu trouxe para vocês também outros canais, né? Então, o SUS, ele oferece esse atendimento gratuito. A gente também tem o site, que é o www.cvc.org.br. Através desse site, tem o número do Centro de Valorização da Vida, tem e-mail, tem o chat, então eles ficam disponíveis 24 horas. Então, Micaela, eu sou uma pessoa com ideação suicida, eu tô passando por uma crise, eu não tenho ninguém com quem conversar, não tenho ninguém com quem falar, não tenho ninguém para pedir ajuda. Aí o Centro, né, de Valorização da Vida, eles têm esse atendimento, esse apoio 24 horas, que a gente indica, né, a ligar, e eles vão dar todo esse apoio, todo esse suporte para você. E aí, trazendo um pouquinho aqui para nós, né? A gente, então, pessoal, tem a Tela Vita, a Zen Club e a Psicologia Viva. Eu trouxe para vocês 3 exemplos de canais que fazem atendimento online de psicólogos e psiquiatras. Então, a Tela Vita, por exemplo, ela atende o Plano de Saúde Bradesco. Ela é a plataforma do Plano de Saúde Bradesco, e aí ela tem atendimento tanto psiquiátrico quanto de psicólogo. E aí tem uma rede de profissionais. Micaela, como que eu faço? Como que acontece com planos, né? Você precisa de uma guia
para um encaminhamento para um psicólogo ou um psiquiatra. E aí muita gente pensa que é muito difícil, mas não é, na verdade é teoricamente bem tranquilo. Você procure um médico, geralmente um clínico geral, às vezes você consegue ali numa consulta online, e aí você fala para esse médico, olha, eu gostaria que você fizesse um encaminhamento para um psicólogo ou um encaminhamento para o psiquiatra, você pode relatar para ele, ó, tô tendo crises de ansiedade, tô tendo ideação suicida, eu vejo que eu tô tendo uma tristeza profunda ou estou num quadro de depressão, você pode falar abertamente com esse profissional, com esse clínico geral, e ele vai estar te fazendo essa guia de encaminhamento. Ao pegar essa guia de encaminhamento, você cadastra ela em uma dessas plataformas. A Telavita eu sei que atende o Bradesco, mas as outras plataformas também atendem outros tipos de plano. E aí eles liberam créditos que você pode estar marcando sessões de terapia online da sua casa, você pode fazer pelo seu celular, a hora que você quiser, quando você quiser. Então, eu vejo muita gente falar, né, Micaela, meus horários são muito difíceis, é tudo muito corrido. E aí, assim, as plataformas online, o online, né, trouxe essa facilidade para nós. Então, se você quiser hoje fazer terapia da sua casa, 11 horas da noite, 5 horas da manhã, tem profissionais que têm esse horário. Então, se tornou um pouco mais fácil essa acessibilidade, entendeu? Então, e aí você marca com o profissional que você quer. É muito importante, gente, e eu gosto de falar, trazer isso e falar isso abertamente para todo mundo. Eu ouço muito como psicóloga, muita gente fala assim, eu fiz terapia e não gostei, não me dei bem, o psicólogo, eu só falava, ele não falava nada, ele falava muito, eu não falava nada. Eu escuto muito isso. E aí eu queria que vocês entendessem que a psicologia, ela tem várias abordagens. E aí, o que é isso, Micaela? O que são essas abordagens? São visões de mundo, são campos de atuação, são formas que o psicólogo vai estudar, autores e modos que o psicólogo vai estudar para ele agir e ele tratar o paciente dele. Então, a gente tem a abordagem da psicanálise, a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, da Gestalt, psicologia positiva, terapia comportamental clássica. Então, a gente tem vários tipos de abordagem. Então, é importante você entender um pouquinho de cada abordagem para escolher o seu profissional, escolher aquilo que vai te direcionar para o tratamento. Porque, por exemplo, eu me atendi com um psicólogo psicanalista. E aí eu me identifiquei. E é normal você não identificar com essa visão de mundo. Mas às vezes você fazer uma sessão com um psicólogo comportamental clássico, você vai gostar, você vai se identificar da forma que ele trabalha. Então, são pontos que eu vejo que às vezes não é tratado, não é falado. E aí que fazem a diferença. Então, às vezes, você só teve uma experiência ruim porque você não se identificou com a abordagem, você não teve uma transferência legal com o psicólogo, mas outro profissional de outra abordagem, pode ser que você consiga alavancar essa terapia, tá bom? Então, eu trouxe para vocês exemplos de plataformas online, como a Telavita, a Zen Club e a Psicologia Viva, tá? Eu conheço bem as 3 plataformas. Se vocês quiserem e precisarem de ajuda, pode me procurar, que eu ajudo vocês a ingressarem na terapia ou num atendimento psiquiátrico, tá bom? E aí agora, gente, eu trouxe para vocês um vídeo que trabalha bem a nossa campanha, a campanha do Grupo Sanos, do Setembro Amarelo, que é a sua vida é a melhor escolha, né? E aí eu gostaria que vocês assistissem e depois a gente fala um pouquinho sobre, tá bom? Só um minutinho que eu vou passar.
É isso, então. Por que eu trouxe esse vídeo, né? Retrata aí uma pessoa que estava ali, às vezes, num quadro de depressão, num quadro de tristeza profunda. E o ato de uma vizinha de entregar e dar essa planta, né? E ela perceber e começar a plantar e a cultivar, e isso ter trazido, de alguma maneira, algum sentido para a vida dessa pessoa, ter trazido essa pessoa de volta para a vida, né? E aí, quando ela vê o outro vizinho, né, do mesmo jeito que ela, naquele estado de tristeza, e aí ela vai para dar a muda também para o outro vizinho. Então é isso, gente. São os pequenos atos, são os pequenos gestos. Não, quando a gente pensa em Setembro Amarelo, né? Acho que a gente pensa assim em coisas grandes, em grandes atos, em salvar a vida de uma pessoa, eu vou ter que fazer uma coisa grandiosa. E às vezes o pequeno gesto, um abraço, um sorriso, um elogio sincero, um acolhimento, um apoio, um bombom que você dá para outra pessoa, aquilo pode salvar o dia dela, aquilo pode fazer diferença para a vida dela, porque ela pode usar aquele insight ali para ressignificar várias coisas. E agora imagina você, de fato, se tornar a rede de apoio de alguém nesse sentido, acompanhar ela a procurar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, incentivar na terapia, incentivar num hobby. Gente, isso pode transformar a vida de pessoas, e não só de pessoas que estão ali no quadro de uma depressão, de uma tristeza profunda, de uma ideação suicida. Mas a gente sabe que a gente também tem as nossas tristezas que não chegam a esses quadros, mas que se tivesse gente com esse olhar, mais pessoas com esse olhar, mais pessoas empáticas, mais pessoas que se solidarizam com a dor do outro, que querem fazer a diferença na vida do outro, faria diferença para nós em momentos que a gente está ali estressado, em momentos que a gente está ali chateado, em momentos que a gente está passando por alguma adversidade. Então, sejam plantadores de amor na vida das outras pessoas. Plante amor e vocês vão colher vida. Vocês vão colher só coisas boas, tá bom? Então eu trouxe também o girassol, que é o símbolo da nossa campanha de Setembro Amarelo. Ele tá ali de frente, sempre de frente para a luz, né? De costas para a escuridão. Então que a gente possa estar aí sempre de frente para a luz, sempre virado para a luz. Buscando esse amor, buscando esse acolhimento e buscando viver, buscando vida, tá bom? Então, plante amor e colha vida. É isso.
foi esse o nosso treinamento de Setembro Amarelo. Eu espero ter contribuído um pouco para instigar vocês a conversarem sobre o assunto, a não tratarem o assunto como um tabu. Espero ter instigado vocês a procurarem ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Terapia, gente, é para todo mundo. Eu sou suspeita, né? Porque eu faço terapia, eu falo que eu amo terapia. Sem terapia não seria nada. Então, terapia é para todo mundo, é pra gente se entender, se autoconhecer, é pra gente ajudar com as nossas demandas. Então, procurem profissionais para fazer terapia, tá bom? E eu me coloco à disposição para qualquer conversa, para me tornar qualquer rede de apoio, tá bom? É isso, muito obrigada, tenha um excelente final de tarde. Até mais, tchau, tchau.